Vamos seguir aqui com o nosso querido Jefferson Mello. Então, fica a provocação do Leonardo para você avançar mais um pouco nisso. Eu confesso que a foto é eloquente, né? Aquela foto das mãos ali, dos militares e tudo mais. Toda essa representação, né? Eu ia falar teatro, mas não sei se é muita maldade da minha parte. Concordo com você de ser uma data problemática, né, do ponto de vista histórico, institucional, mas a gente percebe que o Lula ele joga com isso, né? Ele não se importa muito de fazer, inclusive de emprestar o prestígio dele agora para as Forças Armadas, cujo prestígio está na lama. Miola, querido, fala mais um pouco sobre isso para a gente. Existe a essência e a aparência, né? A aparência, que é essa representação teatral, na forma de uma fotografia, né, ela tem esse significado, né, de uma harmonização, de um apaziguamento. Né? Agora, na essência desta relação com os militares, né, e eu não falo somente da relação privada, né, do presidente Lula ou do Partido dos Trabalhadores com os militares, mas eu falo desta tensão permanente que existe, né, da sociedade civil e do poder político, ou seja, Congresso e representação parlamentar, em relação aos militares. E esta relação ela é uma relação conflitiva. Né? Por que ela é conflitiva? Porque os militares eles têm ambições nada nobres, nada republicanas. Né? Eles se consideram uma espécie de um poder moderador. Um poder próprio ao lado do legislativo, do executivo, tem um poder militar. Né? E enquanto a expressão disto que é um delírio, né, de se considerar um poder moderador ou tutores da nossa democracia, eles almejam um projeto próprio de poder, e esse projeto próprio de poder militar, ele é contraditório, ele é antagônico, não é, com um ideal de uma sociedade no regime civil. Então essa tensão na nossa realidade, nós não estamos falando aqui em abstrato, né, Gustavo, porque a questão militar, né, em grande parte dos países do mundo, ela está resolvida. Eles têm o seu lugar devidamente, né, identificado. Aqui no Brasil, não. Nós temos uma realidade, né, em que as Forças Armadas, né, que originaram, né, a nossa República a partir de um golpe militar republicano, essas Forças Armadas elas têm, né, ancestralmente, né, este pendão de, né, se imaginar como tutores da nossa democracia e ambicionar permanentemente, né, a sua condição de um poder próprio e, portanto, eles ingressam no terreno da política, nas disputas de poder e por aí afora. Então, em que pese a fotografia, né, ela tem na sua aparência, né, esta realidade, mas do ponto de vista da essência das mudanças que são necessárias, para que a gente não possa se submeter a situações de risco à nossa democracia e Estado de Direito, eu acho que a fórmula que o presidente Lula adota, orientada e informada pelo seu ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ela é uma forma, no meu entendimento, equivocada e insuficiente em relação àquilo que deveria ser feito. Pois é, a gente vai acompanhar isso tudo de perto, né? Ontem, por exemplo, quer dizer, a gente às vezes é surpreendido com uma resposta até contundente. Né? Ontem o STF, na decisão do Toffoli, e eu acho que é importante a gente entrar nisso já assim, logo de cara, meu querido Miola, para você, inclusive, ponderar e associar uma coisa à outra. Porque eu já disse aqui algumas vezes, não esperava, parecia muito que a história ia levar assim para baixo do tapete o fato de o Lula ter sido perseguido, que isso ia ficar só nos livros de história e nos bastidores do jornalismo. Mas não, me parece que o STF decidiu que isso também seja oficializado. Como é que você leu a decisão do STF de ontem, que movimentou intensamente aí todas as mídias, todos os setores da sociedade brasileira em função de um reconhecimento de que o Lula foi vítima de um processo violento? Miola. Foi mais uma sentença de morte da Lava Jato, né, da gangue de Curitiba, né, Gustavo. Na verdade, a Lava Jato ela já foi inteiramente desmascarada, vem num processo, na verdade,
né, avançado, acelerado, né, de desmoralização, está completamente desmascarado, e essa decisão de ontem, ela é uma decisão que se soma a outras tantas que a gente já conhecia, mas que tem um impacto, eu acho, que é um impacto político e midiático maior, por força da linguagem empregada pelo ministro Dias Toffoli. Não sei se chegasse a ver muitas das expressões que ele usa, inclusive falar, né, do maior escândalo judicial da história do Brasil, coisas que já a mídia internacional, não é, juristas do mundo inteiro já vinham caracterizando como sendo um acontecimento só equiparável àquilo que foi o famoso caso Dreyfus no final do século XIX, início do século XX, né, na França, que originou os estudos da Hannah Arendt sobre, né, o fascismo e o nazismo, as origens, né, do totalitarismo. Então essa decisão ela é uma decisão que se soma às demais, mas eu tive olhando, né, eu acho que é importante, é uma decisão que consagra, né, uma verdade histórica e jurídica sobre o que aconteceu no nosso país, mas é uma decisão que ela vem com alguns anos de atraso. Eu estou lendo a peça, né, e estou cotejando a leitura dessa peça com os argumentos que faz o ministro Dias Toffoli em relação àquilo que alguns anos atrás já se denunciava, não somente, né, especialmente nos meios, né, contra-hegemônicos de mídia. Eu particularmente tinha muitas publicações a esse respeito no período inicial da Lava Jato, e várias das coisas que ele cita já estavam lá, né? Por exemplo, essa relação da força-tarefa da Lava Jato com promotores da Suíça ou entendimentos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem interveniência, né, formal do Ministério da Justiça, através do seu Departamento de Recuperação Internacional de Ativos. Tudo isso era denunciado. Eu estou falando nesse caso específico, porque eu refresquei a memória agora há pouco, em 1º de dezembro de 2016. Nós estamos em setembro de 2023, são 7 anos depois. Então, veja, eu faço esse registro porque tudo o que estava nos autos já disponíveis para os ministros da Suprema Corte se pronunciarem, inclusive o ministro Dias Toffoli, já estavam há vários anos atrás. Então, eles foram tomados subitamente agora, né, talvez de uma síndrome, né, de dever cívico, né, e com a verdade histórica, para aceitar aquilo que há 7 anos atrás eles rechaçaram, até muitas vezes endossaram o que a Lava Jato fazia. Eles, que eu digo, são ministros da Suprema Corte, que constituíram uma maioria que permitiu que a Lava Jato evoluísse e chegasse onde ela chegou e causasse os prejuízos que ela causou. Então eu acho, assim, primeiro, que para a gente também não tratar, né, figuras como Dias Toffoli, né, como heróis, porque ele não é o herói, pelo contrário, a trajetória dele, né, ela é uma trajetória, no mínimo, duvidosa, o papel que ele teve, tanto no fortalecimento da Lava Jato num determinado período, né, quanto na viabilização do processo de colonização do Estado brasileiro pelos militares. O Toffoli teve um papel-chave. Ele que colocou um assessor militar, o general Fernando Azevedo Silva, no seu gabinete, no período em que os militares já estavam tensionando fortemente nas instituições, 18, depois daquele tweet do Vilas Boas. Então o personagem age movido talvez por outros critérios, né, talvez um senso de oportunidade, né, uma tentativa de uma remissão de seus pecados, né, que ele age assim, mas a decisão em si é uma decisão, ela tem força, né, por um momento, evidentemente, eu acho que ela reforça, né, essa denúncia e tudo que se dizia lá atrás. Agora, acho que é importante, mais do que a gente simplesmente registrar isso, talvez fosse o caso, né, Gustavo, eu tenho defendido essa hipótese, de nós pensarmos numa justiça de transição, um processo, né, em que o Brasil possa, né, se encontrar consigo mesmo em relação a esses acontecimentos traumáticos que aconteceram. Há 2 semanas atrás, o reconhecimento de que as pedaladas fiscais foram inventadas com o intuito exclusivo de derrubar a presidente Dilma, uma farsa que foi montada com esse mesmo objetivo, né,
Agora, tudo que se tem sobre a Lava Jato, a anulação total dos atos ilegais que foram cometidos, com o objetivo exclusivo, né, de atingir, sobretudo, o presidente Lula, inviabilizá-lo, né, politicamente, e quem sabe até aniquilar a sua própria biografia. Né? E, portanto, nós estamos diante de uma situação que mereceria uma análise, né, mais apurada do processo que aconteceu, dos atores sociais e institucionais envolvidos, e nisso a própria mídia, né, teve um papel central, né, neste processo, ao lado de procuradores, policiais federais, né, de juízes, desembargadores, né, de ministros das cortes superiores e por aí afora. Então, eu entendo que seria uma oportunidade, pelo menos um contexto que nós temos, em apurar, né, estas situações traumáticas que a nossa democracia passou, né, para que a gente possa se entender enquanto nação, ter um consenso sobre a própria história, né, e adotar antídotos para que estes processos não voltem a acontecer. Né. Enquanto a gente não faz isto, né, não estabelece um entendimento, né, no conjunto da sociedade brasileira sobre o que aconteceu de fato, nós podemos, muitas vezes, negligenciar e não adotar aquilo que deveria ser adotado, com o objetivo, né, muito simplório de que estas atrocidades nunca mais se repitam no nosso país. E esse é um requerimento, eu acho que está ainda pendente, né, desse encontro que o país tem que fazer. Não é vingança, não é ressentimento, não, é apenas um processo histórico que as sociedades civilizadas e democráticas adotam, né, diante, né, de situações traumáticas que enfrentam. Nunca é demais repetir e alertar que a história pode se repetir, né? Não tem como você ter um seguro contra a repetição famigerada de alguns processos históricos. Miola, o pessoal está muito atento aqui ao que você está falando, importante o que você está falando aqui, nos detalhes, ponderando sobre... eu acho que assim, vai ser muito difícil existir uma empolgação, agora as Forças Armadas estão na casinha e tudo mais, né? Eu acho que a sociedade já entendeu que vai ser um processo, a sociedade democrática já entendeu que vai ser um processo com seus riscos, e que o Lula tem o estilo dele de dar o start nesse processo, né? Ele não gosta de rupturas, como a gente reconhece. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, o Sérgio Capilé. O 7 de setembro poderia ser comemorado com a festa dos estados. Eliudson Souza, concordo contigo, Léo, Deus tem usado Lula para corrigir a história do mundo. Alexandre Desidério, grande Leonardo, 247 a Resistência, Conde, estou tentando ler a carta da sua fachada. Tá aqui é um trechinho da carta do Lula, né? Hussein Brasil, oficiais pagam 600 por mês de aluguel de mansões em Brasília. R$600? É subsidiado para eles. Você conhece essa história? Não sei. Eles têm a Vila Militar, né, com casas, não sei se está se referindo a isso, né, que eles residem, né, em habitações do Estado brasileiro, do Exército, né? E talvez o valor simbólico de pagamento de aluguel seja esse mesmo, mas eu desconheço. Miola, deixa eu mostrar aqui um vídeo que o Hussein me mandou no Twitter, que é o Lula comendo jabuticaba do pé que ele plantou há 16 anos atrás. Vamos ver juntos isso aqui, ó. Olha que maravilha! Foi? Ó, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. A jabuticabeira é uma árvore linda, é uma coisa única, né, Miola? Saborosíssima, né? Eu já plantei uma na minha casa, que eu tive uma casa, e ela rapidamente frutificou a partir do quarto, quinto ano. Ela cresce rápido, dá fruto rápido. Cresce. E os frutos, né, grudados no tronco, e uma fruta saborosíssima, né? E tem razão o presidente Lula, né? Quem planta, colhe. Né? E essa paciência histórica, então até preferiria que o presidente Lula também semeasse agora as condições para que a gente possa colher no futuro maiores garantias Você não acha que da nossa democracia. Que ele está semeando? Você não acha que ele está semeando?
Não, eu acho que sim, Gustavo. Quando a gente faz aqui registros e apontamentos críticos, isto não pode ser tomado como ataques ou uma oposição ao governo. Isso é um governo que tem um papel histórico central, é chave. Sem a eleição do presidente Lula, nós estaríamos hoje no breu, num precipício. Né? Hoje nós estamos na borda do precipício porque esta tensão permanente com a extrema-direita não acabou, mas nós saímos de uma escuridão brutal, estamos hoje num lugar, né, bem posicionados diante do que estávamos, com retomada econômica, com várias questões, né, que a gente possa elencar aqui e que estão se encaminhando. Tem temas, né, que são centrais, no entanto, e que as escolhas que estão sendo adotadas, elas talvez não sejam as melhores escolhas para fazer uma melhor semeadura e colher os melhores frutos no futuro. Em relação ao tema, por exemplo, dos militares, me passa essa sensação de que nós estamos vendo a história líquida passar por entre os dedos, desaproveitando uma oportunidade. Então, mas eu acho que, de maneira geral, o que o governo está fazendo é, digamos, uma reconstrução da nossa democracia, uma reconstrução do tecido social brasileiro, né, e a reabilitação, né, de várias políticas de Estado permanentes que jamais deveriam ter sido abandonadas e que estão sendo recuperadas. Então é evidente que o governo está fazendo, e está fazendo muita coisa, mas agora é um governo, não é, que senão não se desenvolve em condições normais de temperatura e pressão, e tampouco, né, ele se desenvolve num mar, num céu azul. Tem contradições, tem limites e tem oposições. É um governo que está cercado pelas finanças, é um governo que está cercado pelos próprios militares, é um governo que está cercado por uma maioria, né, de direita e extrema-direita, né, e fisiológica no Congresso Nacional. Não é um governo que tem, não é, que contraria os interesses, não é, do império estadunidense na sua posição geopolítica internacional. E, portanto, é um governo que está sujeitado a desafios de qualidade, né, muito superior a outras circunstâncias dos governos petistas anteriores. Então, desse ponto de vista, que eu acho que é importante, né, a gente permanentemente alertar sobre, né, o que pode caracterizar alguns limites ou insuficiências em relação àquilo, né, que se pode entender como sendo, né, o mais indicado, o mais adequado, né, para o governo desenvolver. Isso não se trata de oposicionismos, né, de esquerdismos, claro, ou coisas do gênero. Não, inclusive o governo, a gente percebe que o debate que a gente estabelece aqui nesse ecossistema democrático digital, ele é recebido, ele é processado, né, correntemente. Nós já fizemos o governo, esse ecossistema, voltar atrás de coisas que estavam no caminho errado. Olha, deixa eu trazer aqui um comentário. Regina Célia Lourenço Guimarães. Boa tarde, adoro jabuticabas. Tenho uma em vaso que dá frutos o ano inteiro. E o Leonardo Atushi me mandou aqui um vídeo que vamos ver juntos aqui. Vamos ver o que é isso aqui, Leonardo Atushi. Conde, quem planta, colhe. Eu vou aqui pegar minha jabuticaba, vou comer minha jabuticaba também, mandando um abraço para toda a comunidade 247. Está aqui a jabuticabinha. Espetacular. Pode comer duas? Deixa eu pegar mais uma aqui, peraí. Aqui. Olha lá. Valeu, Conde. Valeu, Leonardo. Ele pegando o pé de jabuticaba que ele deve ter plantado também na casa dele. Você falou que plantou um pé de jabuticaba, né, Miola? Isso, plantei. Plantei uma casa. Eu plantei uma mudinha pequena, em questão de alguns anos, né, no 5º ano já estava, né, produzindo frutos. Esse né, pé está aí com você até hoje? Eu não vivo mais nessa casa. Ah, você mudou de casa. Isso, eu vendi ela há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Eu me inspirei, eu acho que eu vou plantar um pé de jabuticaba hoje. Só preciso encontrar o pé. Se eu encontrar o pé, eu vou plantar. Eu vou fazer uma selfie também com o pé. Mas Miola, aqui, você dá uma dica aqui para plantar, tem vaso. Né? Tem vaso? Um vaso. Mas eu tenho um quintal aqui, eu posso plantar no quintal. Ah, bom, melhor ainda. E é uma árvore que tem as raízes, elas não são muito invasivas, não é?
É uma árvore que não compromete calçamentos, né? Não compromete encanamento e tubulações. Bem boa a jabuticabeira. Ai. A Regina está aqui mais uma vez. Ó, que lindos, adoro vocês aqui, adoro vocês com esse comentário maravilhoso. Eu quero perguntar para o Jefferson Miola o seguinte: você escreveu, acho que quando? Ontem? Há 2 dias, né? Você fala do déficit zero. Pelo que eu entendi, você acha que é uma armadilha, claro, né? Está no título da sua reflexão. Explica para a gente por que o déficit zero, que o Haddad preconizou ali para 2024, pode ser uma armadilha, pode ser perigoso para o governo. Miola. A armadilha, eu acho que a gente constatou isso no próprio dia em que o governo anunciou, né, o desejo de encaminhar para o Congresso o projeto de lei orçamentária com déficit zero. A reação do mercado ela foi instantânea. Não sei se tu te recorda. É uma relação de causa e efeito. O governo anunciou que pretendia apresentar a peça orçamentária com equilíbrio absoluto, ou seja, despesa igual à receita realizada, e o mercado, sabendo que isso é inviável, porque o mercado conhece a realidade, né, do orçamento nacional e, sobretudo, controla muito, não é, o posicionamento dos deputados, sabe que os deputados vão votar ou vão deixar de votar. Então o mercado já sinalizou naquele dia, diante deste anúncio do governo, que o déficit zero seria, né, uma meta inalcançável. E aí o que aconteceu? O dólar vai a 5, um pouquinho acima de 5, e a Bolsa desaba 1,5%. Não sei se tu recorda, uma relação de causa e efeito direto. Então, esse desejo do déficit zero, ele é uma armadilha exatamente por isso, porque ela é uma meta inalcançável, né? E por que é uma meta inalcançável? Porque o próprio governo reconhece, e esta foi uma decisão do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, né, que ele convenceu, então, o conjunto do governo, inclusive o presidente Lula, que se opunham à ideia de que o governo mandasse uma peça com déficit zero. Por quê? Porque há um entendimento de que talvez fosse mais recomendável enviar uma peça com um déficit de pelo menos entre 0,5% e 0,75% do produto interno bruto, para dar uma margem para o governo poder realizar as suas políticas, os seus projetos, os seus investimentos, sem precisar realizar cortes. A proposta que é encaminhada ao Congresso, ela é uma proposta que coloca o governo diante de uma perspectiva, né, muito tangível de que não vai atingir, né, esta meta. Por quê? Porque o governo precisa aumentar a arrecadação num nível tal, e são as ministra Simone Tebet disse que serão necessários 168 bilhões de reais, e o governo tem uma série de metas onde pretende buscar, né, esses recursos. E algumas dessas metas já se sabe de antemão que poderão ser frustradas. O Leonardo estava falando agora há pouco, a posição já anunciada no Congresso de não enfrentar, por exemplo, o tema dos super ricos, de não taxar os fundos exclusivos, né, de não fazer a reforma tributária que incida sobre bens e tributação. Então só fica valendo aquela reforma tributária que atingiu o consumo. E, portanto, com a frustração desta arrecadação adicional que o governo precisa, o governo vai ter frustrado essa possibilidade de chegar em final de 2024 com o déficit zero. E o que o governo vai fazer? Aí tem um problema que um secretário de orçamento do Ministério de Planejamento e Orçamento anunciou, que é inclusive a possibilidade de suspenderem a vinculação constitucional dos gastos do Sistema Único de Saúde, da Educação, de Ciência e Tecnologia, que são gastos vinculados constitucionalmente. Ora, isso seria, Gustavo, me perdoe, mas um retrocesso brutal, que nem mesmo o Temer e o Bolsonaro conseguiram fazer dentro do teto dos gastos. Então é uma situação, do meu ponto de vista, né, que é um tipo de medida contraproducente, que ela pode contrariar os interesses do próprio governo ao invés de viabilizar, né, os interesses do governo. E eu acho que é um dogma neoliberal ou ultraliberal, como tu queira, essa ideia de déficit zero. Eu não entendo por que o ministro Fernando Haddad, né, talvez
por consolidar, não é, uma condição de um certo armistício com o mercado, de sinalizações, digamos, pró-mercado, mas é um dogma neoliberal que já está abandonado, inclusive, no mundo inteiro. Eu entrei na página do Fundo Monetário Internacional para saber quais economias do planeta, né, que observam o déficit zero. Meu amigo, no G20, não tem uma economia que tenha déficit zero. Não tem nenhuma. Os déficits variam entre 2% a 4%. A China tem um déficit, né, de cerca de 5,8%. O Japão, 6,8%. Os Estados Unidos está perto de 4%. Então veja que nós estamos aqui diante de uma situação que é puramente ideológica, de traduzir dentro do orçamento, né, um dogma neoliberal que ele não faz nenhum sentido. Os únicos países que conseguiram produzir, segundo o FMI, que conseguem produzir superávites orçamentários e fiscais, são os paraísos que têm são países que têm paraísos fiscais ou que são ricos em petróleo. Agora, sem querer interromper a sua reflexão tão importante para a gente, você não acha que isso foi também uma estratégia do Haddad para tentar conquistar certos setores, né, que caem nessa, que gostam disso? Eu até acho que isso pode ser uma sinalização para o mercado, como eu falei, buscar um armistício com o mercado, uma confiança do mercado. Entende? Eu acho que pode ser isto. Agora, vamos lá, Gustavo, em termos bem concretos. Ele faz esse anúncio, e aí em 31 de dezembro de 24, termina o exercício financeiro, faz um balanço e se constata que tem um déficit de 0,5%, ou até 1%, ou 2%, isso é tratado como uma tragédia, como um desastre, como uma crise econômica, como um erro de condição econômica. Você está entendendo? Então, veja, o Brasil não precisa ter déficit zero para crescer. Esse crescimento que nós estamos tendo agora, que surpreende, inclusive, né, o crescimento que pode alcançar 3% nesse ano, ele é um crescimento que se dará com déficit fiscal e orçamentário. Qual é o problema do déficit? Isso é um dogma, neoliberal, né? É puramente um dogma neoliberal, e o presidente Lula pertinazmente se opôs a isso, mas acabou rendido pelos argumentos, né, e a autonomia que concede o seu ministro da Fazenda, né, para conduzir o assunto nos termos que ele está conduzindo. Mas é um problema real que poderá se transformar, né, numa armadilha, e é desnecessário. Esse é um dogma que não as principais economias neoliberais do mundo não observam esse dogma que eles próprios tentam impor, né, ou que nós estamos tentando nos autoimpor aqui no Brasil. Alguém já disse, algum analista, de que o Haddad também sabe disso e de que não vai dar para cumprir esse déficit zero. E eu só lembrar, Miola, que o que o Haddad fez na Prefeitura de São Paulo foi uma coisa quase que mágica, né? Quer dizer, ele deixou a Prefeitura superavitária de uma maneira assim, impressionante, que até hoje São Paulo tem dinheiro em caixa, em função do que o Haddad fez por lá. Vamos torcer uma gestão saneadora. Não é uma função saneadora. Ele tem, né? Não sei se ele está formulando isso de dentro, né? Ou se é Tebet, se é Alckmin que estão ali, né? Você consegue vislumbrar esse tipo de... Não, assim, você acha que é uma decisão unicamente do Haddad, ou você acha que tem mais? Eu acho que dentro da área econômica do governo, paradoxalmente, né, os contracíclicos, né, ou os heterodoxos, digamos assim, não estão no ministério do Haddad. O Haddad está com a ortodoxia, né, econômica. Né? Mas a Simone Tebet, o Alckmin estão mais heterodoxos. Eles estão, digamos, com uma visão mais contracíclica e eram contra, não é, essa ideia. Então, prevaleceu no debate interno do governo. E o próprio presidente Lula não era favorável à ideia de mandar uma peça com déficit zero, mas prevaleceu dentro do governo, talvez até mesmo por conta desta afirmação exitosa da política que o Haddad vem conduzindo, que está surpreendendo e confirmando os números que ele próprio confiava lá atrás, né? E está correto, eu acho que assim, a previsão que foi feita diante de uma economia completamente colapsada e devastada, bom, ele projetava o que poderia fazer e vai realizar. Né? Mas esse tema ele reflete uma contradição interna do governo, né? E que vence a posição do ministro da Fazenda. O próprio presidente. Né? Não, vence a do Haddad
e não do do presidente. Haddad. José Carlos Faria está aqui, está dizendo: Miola disse que o Brasil estava à beira do abismo, ainda bem que não deu um passo à frente, como disseram os militares, para justificar o golpe de 64. Ana Márcia Micho está dizendo aqui: Miola, Lula sabe que é urgente tratar do problema dos militares agora, mas acho que será no tempo certo, sem trancos. Assim esperamos. E um último comentário aqui, Marília Ferreira Duarte: família Bolsonaro matou as carpas, roubou as moedas. Se soubesse do pé de jabuticaba, teriam matado a planta. Sem dúvida nenhuma, teriam arrancado, se soubesse que o Lula que tinha plantado aquela árvore lá. Meu querido Miola, chegamos ao final do nosso encontro aqui. Eu quero te agradecer, desejar um excelente feriado aí para você, para os seus. Vai pilotar a cozinha hoje? Eu tô perguntando para todo mundo que passa aqui hoje. Eu piloto todos os dias a minha cozinha aqui, praticamente. Todo dia, você cozinha todo dia, né? Eu cozinho praticamente todos os dias. Raramente não preparo minha própria comida. Esse é o Jefferson Miola. Obrigado, meu querido. Um último recado aí para o nosso público aqui do... Não, um bom feriado, né? E alegria e fé no futuro, né? E que as mudanças, como disse aqui uma das nossas espectadoras, elas vêm no tranco ou sem tranco, mas que venham as mudanças necessárias. Com ou sem tranco.